Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão, acordando hoje aí para esse início de semana com um sorriso no rosto, né? Não tem como, depois da atuação de gala, goleada do Vasco ontem, classificação garantida aí para as semifinais do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu e com notícias muito boas, né, para o torcedor do Vasco, não só referente ao que a gente viu dentro de campo, mas também de bastidores, né? Informações aí que a gente tem sobre contratações que o Vasco deve anunciar aí já nessa semana, né? O Vasco tem até o dia 7, até quinta-feira, para contratar jogador, para anunciar antes que a janela se encerre. Então a gente vai falar bastante sobre isso e também vamos falar sobre o próximo jogo do Vasco, quinta-feira, né? Contra o Água Santa, pela segunda fase da Copa do Brasil. Vamos falar também sobre os dois jogos aí da semifinal do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, lembrando que o Vasco não terá a vantagem dos dois resultados iguais e óbvio, né, como eu falei, vamos falar bastante também sobre mercado da bola, né, sobre contratações e também já sobre a janela do meio da temporada. Então, primeira coisa, convido você a acompanhar nosso vídeo até o final, porque além de tudo isso que eu acabei de citar, né, notícias, informações, a gente também terá imagens exclusivas ontem lá de São Januário, com jogadores do Vasco, com a comissão técnica e a coletiva de imprensa do Emiliano Dias, que falou muito ali sobre Payet, falou sobre o David, falou sobre contratações, então tem muito conteúdo hoje. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, como de costume, né, depois das partidas do Vasco, mas fica a dica, não perde, acompanha tudo até o final. Você que ainda não é inscrito no canal, você que ainda não segue a gente por aqui, fica a dica, ó, para você se inscrever lá embaixo, naquele botão vermelho, né, vem fazer parte da nossa família, siga aqui o nosso trabalho, que você não perde absolutamente nada que acontece no dia a dia do nosso clube e, obviamente, peço a ajuda de vocês, deixando o like, deixando aquele joinha no nosso vídeo, comentando no vídeo também, que é importante, o que você achou da vitória ontem, qual é a nota que você dá para esse time, para o Dimitri Payet, para o nosso treinador, o Ramon, o que você tá achando desse início de temporada, tá confiante nesse Vasco aí para buscar o título do Carioca? Deixa lá embaixo nos comentários a sua opinião e quem puder compartilhar o vídeo também, eu sei que é pedir muito, né, mas quem puder compartilhar, a gente fica muito agradecido com a ajuda de vocês aí, pode compartilhar em qualquer lugar, grupo de Zap, Facebook, qualquer rede social, o importante é que mais vascaínos venham fazer parte aqui da nossa família, beleza? Combinado? E ó, bora começar o vídeo falando do jogo de ontem, né, cara, que apresentação de gala do Vasco. Eu vi muita gente reclamando, porra, Mário, tá feliz à toa, estamos pegando cachorro morto, batemos na Portuguesa da Ilha, não é nada demais. Irmão, eu vou falar pra você o seguinte, eu fico triste com esse tipo de vascaíno, eu fico triste com esse tipo de depoimento, porque, cara, é de se comemorar. A gente jogou com um time mais fraco? É claro que jogamos. E mesmo assim amassamos. Jogamos como um time grande, jogamos como um time que não tem mais medo de sofrer gols, né? O Vasco faz gol, em vez de se retrancar, em vez de se retrair, não. O Vasco segue jogando pra frente, segue criando oportunidades, segue tendo momentos aí de muita criatividade com os nossos jogadores, principalmente com o Dimitri Payet. E é isso que me deixa feliz, né? Ver um novo Vasco que agora tem uma identidade já do Ramon, do Emiliano, um time ofensivo, um time que também tem uma linha de defesa muito forte. Arrisco de dizer hoje que a linha de defesa do Vasco, com o Medel, João Vitor e com o Léo, é uma das melhores do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Temos, na minha opinião, o melhor lateral esquerdo em atividade do futebol brasileiro, jogador aí que deve ser vendido no meio do ano, Lucas Piton, porque já tá aí recebendo sondagens lá da seleção italiana, daqui a pouco deve ser convocado aí ou para a seleção brasileira ou para a seleção da Itália. Temos aí hoje no elenco do Vasco o melhor jogador em atividade, sem sombra de dúvida, no futebol sul-americano, que é Dimitri Payet, um monstro, um mágico, um maestro, um cara ali que faz chover. O que ele fez ontem em São Januário, cara, tem que ficar guardado, tem que ficar aí eternizado, porque o cara fez ali uma partida, cara, que um camisa 10 comum não faz. O cara é diferente, o cara quando recebe a bola, ele já dá para os seus companheiros ali a possibilidade de sair na cara do gol, com assistências, com jogadas de efeito. Então, cara, eu fico muito feliz de ver o Vasco jogando dessa forma. Eu sei que ainda tem muita coisa para melhorar, ainda tem muita coisa para evoluir, ainda temos carências no elenco. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui depois, né, quando a gente entrar no assunto de mercado da bola, mas eu acho que é de se comemorar, né? O Vasco entrou ontem na partida pressionado,
porque o Botafogo venceu o Fluminense, o Vasco estava fora da zona de classificação, e, cara, com 3 minutos de jogo, a gente já acha uma jogada ali, né, um belo lançamento do PH pro Pablo Verratti, que dá um tapa na frente, chega lá na frente e, cara, não foi fominha, cruzou pro Payet, o Payet, ó, só colocou pra dentro, fez 1-0, o Vasco segue em cima, segue buscando o gol, uma jogada mágica do Payet de linha de fundo, né, ele dá um corte fenomenal no lateral ali da Portuguesa, ele dá um passe pro Galdames, que poderia até ter finalizado, mas o Galdames é um cara muito inteligente, um cara voluntarioso, toca pro Adson, e o Adson ali com, pô, grande felicidade, finaliza no cantinho, 2-0 pro Vasco, e aí, cara, a grande maioria dos times hoje fechariam ali a casinha, jogariam ali, né, para poder garantir o resultado, e não, o Vasco continuou no segundo tempo indo para cima, criando chances, amassando, buscando gol, e aí, obviamente, fez o terceiro com o Verratti, que mereceu, tá jogando muita bola, um cara ali que mesmo não tem tempo ruim, tá em todos os momentos brigando, lutando, ganha bola aérea como nunca aí, o cara tá realmente muito bem, faz o 3-0, e aí depois, mais uma jogada incrível de Dimitri Payet, ele deixa o David na cara do gol, e o David agora aí com mais confiança, com autoestima mais alta, fazendo gols, finaliza muito bem e faz o 4-0 pro Vasco. O Vasco poderia ter aumentado o placar, poderia ter sido 5, 6, 7, né, em outras oportunidades de gol que o Vasco criou ali, mas importante é a vitória. Eu acho que uma vitória por goleada que traz a confiança ainda mais alta aí pro nosso elenco, para esses próximos 3 jogos, que serão 3 finais que a gente terá pela frente, né, e obviamente traz também, né, a garantia que o trabalho tá sendo bem feito. Fisicamente, um time tá voando, taticamente falando, um time que tem hoje alternativas. Ontem jogou num 3-2-3-1, né, com 3 zagueiros, 3 jogadores ali postados, aí 2 volantes, né, o Galdames e o Sforza, que também jogou muito a bola ontem. Teve ali no meio de campo, né, nossos 3, a linha de 3, com o Lucas Piton, Payet e o Adson, e lá na frente aí a dupla, né, o Verratti ali centralizado. Então o Vasco hoje tem várias disposições táticas, pode jogar no 3-5-2, pode jogar nesse 3-2-3-1, pode jogar no 4-4-2, segundo tempo a gente tira, né, o zagueiro Léo para a entrada do Matheus Carvalho, que entrou muito bem e começa a jogar com 2 linhas de 4 e 2 centroavantes, né, então o Vasco hoje tem mobilidade, tem possibilidades de mudar o jogo ali de acordo com o adversário, e isso é muito importante. Com a vitória de ontem, né, o Vasco garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, né? O Nova Iguaçu também acabou vencendo o seu jogo por 2-1 contra o Volta Redonda, então a classificação acabou terminando com o Flamengo na primeira colocação, que vai encarar o Fluminense, que foi ultrapassado pelo Vasco e caiu para quarto. Então Flamengo e Fluminense fazem uma semifinal. Com isso, a Ferdi deve estar muito chateada, porque não terão o que eles queriam, né? Que era o Fla-Flu na final. Então, meus pêsames aí para Ferdi, para Bandeirantes, né? Que fizeram de tudo para poder fazer essa final entre Flamengo e Fluminense. E aí o Nova Iguaçu foi para segundo colocado com 22 pontos ou 23 pontos, e o Vasco ficou ali na terceira colocação com 22 pontos. Com isso, o Vasco encara o Nova Iguaçu, serão 2 partidas, uma no domingo que vem, dia 10, o Vasco tem o mando de campo, a gente não sabe se o jogo será ou no Maracanã ou em São Januário, ainda indefinido, né, o local da partida, e depois no dia 16, no sábado seguinte, o Vasco pega o Nova Iguaçu aí como não mandante, né, fora de casa, a gente não sabe onde será o jogo, provavelmente Nova Iguaçu deve tentar, né, mandar essa partida ou no Maracanã ou no Engenhão. O fato é, o Vasco não terá a vantagem, né? O Vasco não vai entrar ali podendo conseguir 2 resultados iguais, 2 empates, ou enfim, perder um jogo de 2-1, ganhar outro de 2-1. Quem teve essa vantagem é o Nova Iguaçu, então o Vasco tem que entrar para vencer as 2 partidas, de preferência vencendo o primeiro jogo ali com uma margem de gols bacana, 2-0, 3-0, para ter aí, né, essa garantia que no segundo jogo a gente vai jogar descansado, sem ter que correr atrás do resultado. Então, muito feliz com o resultado, muito feliz com essa vitória do Vasco, e agora vamos com tudo aí para essas semifinais, para encarar na final ou o Flamengo ou o Fluminense. E lembrando que quinta-feira tem Copa do Brasil, tá? O Vasco joga na quinta e depois joga no domingo. Quinta-feira em casa. O Vasco encara o Água Santa em São Januário, força máxima. Teremos Zé Gabriel voltando, né? O Zé Gabriel que não pôde jogar ontem, que estava suspenso, então ele volta aí como uma opção para o Ramon Dias no meio de campo. O Sforza estreou muito bem ontem, então vai ser essa briga saudável. Matheus Carvalho também entrou muito bem no segundo tempo, é outra opção aí que a gente vai ter, né? E o Ramon aí sabe que o Água Santa
não é um time fraco, tá? O Água Santa ano passado foi finalista do Campeonato Paulista, esse ano vem fazendo um Campeonato Paulista regular, já teve bons jogos contra Palmeiras, contra o Guarani, contra a Ponte Preta, então o adversário é traiçoeiro, vai jogar fechado, vai jogar pelo empate para tentar levar as partidas aí pros pênaltis, né, nessa quinta-feira, e o Vasco tem que entrar, cara, com tudo, tem que entrar para passar o trator por cima da Água Santa, se possível, conseguir já construir o resultado no primeiro tempo, né, para não ter aquela pressão, para não ter que correr atrás aí de um prejuízo na segunda etapa. E eu, cara, tô muito confiante. Eu acho que a autoestima, a moral, o nível de confiança do elenco do Vasco depois da vitória goleada de ontem, irmão, tá aqui, tá no teto. E o Ramon sabe disso, o Ramon tem esse entendimento junto com o Emiliano, né? E eu acredito que ele vai botar o que ele tem de melhor em campo, né? Ele deve levar a campo aí o que ele tem de mais forte nessa partida de quinta-feira. Acredito que o Zé Gabriel, por meritocracia, volte a ser titular, né? Porque estava fazendo boas atuações. Então a tendência é que o time titular do Vasco para essa quinta-feira só tenha uma mudança, né? A entrada do Zé Gabriel na vaga do Sforza. Com isso, provável time titular deve ser Léo Jardim no gol, o trio ali de zaga, Léo pela esquerda, Medel centralizado, João Vitor pela direita. O João Vitor fez uma partidaça ontem nas duas alas, Lucas Piton e o PH, né, o Paulo Henrique, centralizados ali. A gente deve ter Zé Gabriel ou Sforza, Galdames e Payet, e lá na frente a gente deve ter o Verratti e o Adson, né, que ontem jogou muito bem, fez gol, um jogador de muita mobilidade, né, um jogador de muita inteligência, então ele deve ser titular. E o David, né, também pode entrar no segundo tempo. David que também tá ganhando moral, tá ganhando confiança, fez gol nos dois últimos jogos, né, um jogador que vai ser importante nessa temporada, apesar da galera criticar muito. É um jogador que é muito forte, é um jogador que chama muita marcação e com certeza vai poder também ajudar nessa próxima partida. E você que seguiu o meu conselho ontem ganhou muita grana, né? Eu botei R$1.000 na vitória do Gigante da Colina, né? Por 3 ou mais gols. Sabe quanto eu ganhei? Vou falar bem baixinho aqui pra galera que não fez não seguiu o meu conselho. Ganhei R$7.990 na vitória do Gigante da Colina lá na Betwinner. E pro jogo de quinta-feira contra o Água Santa, eu vou repetir essa mesma fezinha, eu vou repetir esse mesmo placar aí, eu vou botar mais R$1.000 lá na Betwinner, vou botar que o Vasco vai vencer por 2 ou mais gols o Água Santa na quinta-feira. E tem mais, tá? Você que quiser fazer o mesmo que eu, a Betwinner tá dando pra você, 130% de bônus no seu primeiro depósito, ou no seu depósito, quando você usa o código Mário2024. Então você que já é cadastrado na Betwinner, só você ir lá e fazer um depósito de pelo menos R$10, né? Quanto maior o depósito, mais dinheiro eles vão dar para vocês de bônus, né? Lá de bônus dos 130%. E você que ainda não é cadastrado, corre, faz o seu cadastro, porque você, além de ganhar esse bônus de 130%, você também vai participar. Eles vão estar aí dando um mega prêmio, vão ser 12 camisas oficiais do Vascão na quinta-feira. Então, você que ainda não se cadastrou, corre lá, mas tem que lembrar, o depósito que você tem que fazer, tem que usar o código Mário2024, né? Mário2024. Eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje o link da Betwinner e o código Mário2024 para você garantir a sua participação, beleza? Bora falar de mercado da bola, porque ontem, na coletiva, né, de pós-jogo, o Ramon Dias abriu o jogo, né? O nosso jornalista que trabalha com a gente aqui no canal Lineker, ele fez a pergunta: e aí, o Emiliano, vão chegar reforços? O que tá acontecendo? O Emiliano deu uma despistada, daqui a pouco vocês vão ver aqui na coletiva, né? Ele falou que espera sim contratações, mas que ele não tá sendo a pessoa que negocia, é óbvio, né? O trabalho do Alexandre Matos. E a informação que a gente tem é o seguinte, que o Vasco tá muito próximo de anunciar a contratação do atacante Cleiton Silva, atacante brasileiro de 25 anos que joga no futebol português. Ele é um jogador que nessa última temporada lá na Liga Portuguesa, ele fez 29 jogos, fez 12 gols e tem 4 assistências. Números parecidos com o jogador que foi pro São Paulo, né? O atleta que estava negociando com o Vasco, né? Mas que acabou indo atuar no São Paulo. Tem números bem similares, né? O outro tinha acho que 13 gols, o Cleiton ele tem 12. Ele inclusive já fez gol contra o Vasco, né? Há 2 anos atrás, quando ele atuava pelo Vila Nova, na Série B do Campeonato Brasileiro, ele fez um gol ali de canhota, né? Naquela ocasião, empatando a partida contra o Vasco. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês, cara, eu não conheço a fundo o atleta, os números dele, os números do Cleiton são números interessantes, né? Numa liga forte, que é a Liga Portuguesa, ele não joga num clube ali
top da liga, né? Como não jogava também o David, né? Que era o outro atleta que o Vasco estava buscando, joga num clube chamado Casa Pia. Eu particularmente não conheço, não acompanho a Liga Portuguesa de perto, mas se ele joga num clube pequeno e tem números positivos, cara, isso significa que o jogador deve ter uma boa movimentação, deve ter faro de gol, né? Deve saber fazer gol, e a gente fica na expectativa, né? Um jogador que chega para brigar por posição ali no ataque do Vasco, acredito eu, com o Adson, com o David, para de repente ser um reserva para Pablo Verratti, né? Então é um jogador interessante, 25 anos, ainda tem muito futebol pela frente, né? Ainda tem muita coisa para dar, e além desse atacante, né, além do Cleiton, o Vasco também tá atuando em outras frentes, né? O Vasco tá negociando com outros jogadores aí para posição de volante, de meia atacante e também para atacante de lado de campo. Então o Vasco ainda podendo anunciar talvez 1, 2, 3 ou até 4 contratações até quinta-feira. Mas lembrando mais uma vez que a grande janela de transferências para o Vasco esse ano deve ser a janela do meio do ano. E por que eu falo isso? Por dois motivos. Primeiro, que o aporte que a 777 vai colocar esse ano no Vasco, né, que são 270 milhões de reais, ela vem no meio da temporada, né? Ela cai nos cofres do Vasco ali entre agosto e setembro, se eu não me engano. E a janela de transferências agora ela abre no mês de julho. Então a 777 deve ter o entendimento de antecipar parte desse valor, né, dos 270 milhões de reais, e a janela do meio do ano, ela tem aí jogadores muito mais interessantes, principalmente atletas que estão em término de contrato no futebol europeu, no futebol dos Estados Unidos e também no futebol do mundo árabe, né, casos, por exemplo, como do meia atacante uruguaio, Nahitan Andez, tem a situação do Felipe Coutinho, que vai terminar o seu contrato lá na Arábia e deve voltar para o Aston Villa, quem sabe o Vasco pode tentar convencer o jogador aí a seduzi-lo, né, a quem sabe conseguir um empréstimo para cá, jogadores como o Romarinho no mundo árabe. Então é uma janela, cara, muito mais prospectiva. Quem se lembra ano passado, o Vasco trouxe no meio do ano Ramon Dias, Gary Medel, Pablo Verratti, Dimitri Payet, Paulinho. Então é a base do time desse ano que foi montado no meio do ano passado, e a tendência é que esse ano essa mesma história se repita, né? Jogadores de mais nome, jogadores mais experientes, jogadores que possam chegar para agregar ainda mais valor a esse elenco vascaíno. Estou muito motivado, espero que chegue aí 1, 2, 3 jogadores agora essa semana, mas realmente eu acho que as grandes contratações, as cerejas, né, como a galera gosta de falar, a tendência é que elas realmente só venham a ser contratadas no meio da temporada, e a gente tem hoje um bom elenco. A gente tem um elenco que tá dando conta do recado. Fizemos 3 clássicos contra Flamengo, Fluminense e Botafogo. Todos eles, o Vasco jogou muita bola, com uma vitória e 2 empates. Lembrando que aquele jogo contra o Fluminense, o Vasco venceu, mas foi garfado. E agora, né, vamos pra cima aí, nas semifinais do Carioca, nessa segunda fase de Copa do Brasil, já avisando o início do Campeonato Brasileiro. Mas não vai embora, o vídeo não acabou. Vou deixar com vocês agora a coletiva de imprensa ontem, concedida pelo Emiliano Dias, né? Ele fala muito sobre a partida, sobre o jogo, e fala também sobre contratações, e vou deixar com vocês imagens direto de São Januário, da festa do Vasco ontem, dos jogadores, da comissão técnica. Então acompanhe para você ficar deliciado com o que aconteceu ontem lá em São Januário, com um show, com a mágica do nosso maestro Dimitri Payet, mais conhecido entre os jogadores, entre a comissão técnica como Jimmy. Ele é chamado de Jimmy, ele não é chamado de Payet, a galera chama ele de Jimmy. Quem sabe a torcida do Vasco não possa chamar da mesma forma. Beleza, galera? Então fica aí agora com a coletiva, com as imagens. Não esquece, antes de ir embora, senta o dedo no like do vídeo e se inscreva aqui no canal. Valeu, tamo junto. Classificação para a semifinal, Thiago Toste da Vasco Velocidade. Queria saber no meio da semana tem um jogo decisivo pela Copa do Brasil e no final de semana tem a semifinal. Como vai ser conciliar esses 2 jogos importantes? Bueno, buenas noches y nada, el grupo está preparado para el inicio de la temporada. Eso a gente puede sufrir a lo último, mas agora o time está bem, então acho que não vamos ter problema de jogar os 2 jogos. Emiliano, boa noite. Eduardo Alves, da Avável Brasil. Queria primeiramente parabenizar pela vitória, e eu queria ouvir de você como você enxerga a importância de Payet, hoje muito importante na vitória do time, 2 assistências e 1 gol. Como é que é poder contar com um jogador como ele? Bom, Dimi, eu falei já muitas vezes que Dimi é um jogador fundamental, é el que maneja por aí los tiempos y las pausas del time. Então acho que hoje fez uma grande partida, parabéns também para ele e para todo o grupo. Boa noite, parabéns pela vitória. Adília Velar, do canal Podcast Crismaltino. Você fala muito nas suas coletivas sobre um time ter uma visão de vencedor, né? E a gente observa que o Vasco do ano passado para cá tem tido muito essa visão. A gente consegue hoje, né, como torcedor, ver na arquibancada um time que vai entrar em campo e que, de certa forma, vai brigar pela vitória a todo momento.
Como é que foi passar isso para cada um jogador que já estava no ano passado em relação àquela pressão toda do não rebaixamento e para os novos que acabaram chegando? Obrigado. Y acho que el año pasado fue una situación tan difícil que el time ahora juega con otra presión. Y sabe que a gente tiene que brigar por todo. Eso fue un objetivo que a gente votó en la mesa apenas comenzó el año. Entonces, acho que están dando los resultados y sobre todo la gente que no le toca jugar es la gente que está empujando el grupo, porque todo el mundo trabaja bien, todo el mundo trabaja para jugar. Acho que hoy fundamentalmente los jugadores por ahí que no le tocan, acho que él está elevando el grupo porque sabe que si você no está al 100%, eles estão preparados para jogar também. E isso acho que elevou todo o nível de Vasco. Boa noite, Emiliano. Gabriel Rodrigues, da Cirela. Tem um jogador do Vasco que talvez não seja um protagonista igual o Payet ou o Verratti, mas que é um dos destaques, é um dos melhores da posição, na minha opinião, no Brasil, que é o Lucas Piton. Tinha uma expectativa de que ele fosse convocado para a seleção, pelo menos da torcida, da imprensa, enfim, poderia ser um jogador escotado para a posição. E você falasse um pouco dele, da importância dele para o time, pro elenco, e se vocês também tinham essa expectativa de que ele poderia ser um dos jogadores convocados para a seleção brasileira. Bueno, Lucas viene teniendo un rendimiento de altísimo nivel. El mercado fue difícil asegurar a él. Nós entrenamos una selección y tengo que ser muy respetuoso de hablar de una convocación o no de un jugador, porque cuando você está ahí tem que escolher y no es fácil. Mas sabemos que no solo la de Brasil está atrás de él, sino la italiana. A gente en Italia ligaron para Ramón, están atrás de Lucas también. Entonces sabemos que hoy es una de las joyas que el Chimi tiene y tarde o temprano va a tener la oportunidad porque está haciendo las cosas muy bien. Buenas noches, Emiliano. Primero que todo, felicitaciones por la clasificación a semifinales. Quería preguntarle por Pablo Galdames. Hace tiempo no jugaba tantos partidos seguidos. Ustedes lo recuperan, lo traen. Lleva una secuencia bien interesante de partidos. Me gustaría que pudieras analizar estas primeras semanas de Pablo aquí en Vasco da Gama. Bueno, la verdad que lo de Pablo fue una sorpresa muy grata, porque adaptarse al fútbol brasileño, que es uno de los más difíciles del mundo, no es fácil. Lleva un poco de tiempo. Y él se adaptó rápidamente, no solo al fútbol brasileño, sino a Uchimi. Hoy es una pieza fundamental en el grupo. Entonces, acho que fue una muy grata sorpresa que Pablo se haya acomodado rápidamente y sabemos que es un jugador de selección. Es un jugador de mucha cualidad y nos va a ayudar mucho durante el año. Boa noite, Emiliano, Thiago da Band. Se você me permitir sair um pouco do âmbito do jogo, eu queria fazer uma pergunta que é mais pessoal, em relação a você, o seu pai, o âmbito familiar de vocês. Se eu estiver errado, você me corrige. Eu acho que vocês são o River Plate, pelo menos a informação que eu tenho é que vocês têm um carinho pelo River Plate, seu pai foi ídolo lá. Você me parece ser um cara muito aficionado pelo River, torcedor do River. Acontece que na arquibancada, a gente escuta sempre aquela história do Vasco, tem um dos momentos mais emblemáticos do Vasco foi contra o River Plate, o gol do Juninho. O torcedor canta isso a todo momento na arquibancada. Eu sei que vocês também criaram um carinho pelo Vasco, desde que chegaram aqui, já postou foto dos seus filhos vestindo camisa do Vasco. Como é pra você ouvir a torcida do Vasco cantando esse símbolo pra torcida, que é aquele jogo contra o River, sendo torcedor do River ali no gramado e defendendo o Vasco? Tem que falar a verdade. A gente tiene un cariño por River en la casa de nós. No gosto, claramente no gosto porque pasé toda mi vida entera ahí en el club más lindo del mundo, mas el cariño por Vasco podemos perdonar. Así tenemos que tratar de cantar un poquito menos contra o River. Boa noite, Emiliano, tudo bem? Bruno Murito do GE. Queria que você falasse um pouco sobre a partida. Na sua opinião, foi a melhor atuação do Vasco no ano? E também projetando já a semifinal contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu acaba que é o único time que venceu o Vasco em 2024. Como vocês projetam esse duelo contra a equipe que, se não fosse esse, o Vasco estaria invicto no ano ainda? No, acho que no fue el mejor juego que hicimos nós. Es muy difícil jugar con... Bueno, el juego de hoy era muy difícil porque el entrenador fue embora. Você no tiene un plan de juego de ellos, porque você no sabe si va a trocar, no va a trocar. Entonces los primeros 25 minutos como que nos costó un poco. Y todo el mundo sabe por qué perdimos ese juego lá. Fue un accidente. Y ahora otro Chimi, otro momento. Estábamos comenzando el año. Ahora yo que va a ser un juego difícil para los dos. Mas Vasco vai tentar chegar à final. Emiliano, boa noite. Juliano Lima, TV Globo Sport TV. A janela está fechando, a janela de transferências, né? Como é que você avalia o trabalho do Vasco nesse momento, quando se trata da janela de transferências? Você está satisfeito com o que o Vasco vem fazendo em termos de contratações? Eu estou feliz com o elenco que eu tenho, o grupo. Porque o grupo acostuma a passar por dificuldades que a gente chegou aqui. Então estamos fechados, vamos a brigar por tudo. Não sou eu ni Ramón que está encargado de los refuerzos, entonces no me corresponde hablar a mí. Mas el grupo está muy fechado, estoy muy feliz con los jugadores que tengo. Ya falei mucho de la necesidad que el Chimi tiene, mas agora esto es Vasco. Acá tem que trabalhar, mano, acá não tem outro jeito. Então vamos brincar com o que temos. Boa noite, Emiliano, tudo bem? Deco, do canal Na Torcida Vascaínos. Cara, tinha muito medo sobre o Vasco quando enfrentava equipes de menor expressão,
o Vasco entrava um pouco de morosidade, não tão avassalador como foi no jogo hoje. Como é que foi a preparação, sabendo que o resultado do Botafogo temporariamente tirava o Vasco, se o Vasco não ganhasse? Como é que foi essa preparação mentalmente com os jogadores? No, falei anteriormente, el grupo está muy bien mentalmente. Es un time que está acostumbrado a jugar con presión, porque acá en Vasco es complicada la presión ya, y el año pasado se acostumbró a jugar con mucha presión. Entonces, yo que la cabeza de este grupo es muy fuerte. Entonces, uno como entrenador tiene que hablar de lo táctico, por ahí también un poco de motivación, pero este grupo no es que precisa tanto de la motivación, porque tiene un objetivo claro, que es brigar por todo hasta el final, hasta donde a gente pueda dar, y eso está aconteciendo ahora, gracias a Dios. Emiliano, Vini aqui do canal Mário com o Vasco, parabéns pela vitória. Emiliano, você acaba de se isentar nas questões de contratações, mercado da bola, isso foi bem evidente pra gente aqui, mas é o seguinte, hoje o Vasco vence e convence. Qual é a sua visão dentro de uma janela de transferências, que ainda há possibilidade de reforços, após uma vitória tão convincente como essa? Se você acha que isso amortece ou não uma responsabilidade maior nesse mercado até a finalização agora no início de março? El fútbol brasileño nos enseñó que es muy duro y el año es muy largo. Nos aconteció el año pasado que no teníamos volantes para jugar, porque teníamos pendurado, teníamos lesionado, y no es solo para ahora, es para no sufrir durante el año también. Mas, vuelvo a repetir, no soy ni Ramón ni Evo el encargado de los refuerzos. Boa noite, Emiliano. Parabéns pela vitória, Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Lá fora, com os torcedores, o sentimento era um só, de saudade. O Vasco não jogava aqui em São Januário desde o dia 25 de janeiro, que teve a vitória contra o Madureira por 2-0. Da sua parte, também havia saudade dessa atmosfera aqui em São Januário hoje? Cara, nós precisamos jogar en San Januario, porque que nuestra casa, es nuestra casa, es nuestro donde la torcida ayuda demais, y la atmósfera hoy fue espectacular. Entonces, Vasco precisa jogar nesse estádio. Y estamos muy felices, que hacía mucho tiempo que no jugábamos aquí, y la verdad que hoy fue una fiesta, y el torcedor disfrutó de su time, entonces, acho que fue una noite perfecta. Olá, Emiliano, Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos. Desculpa ser um pouco repetitivo em relação a isso, mas isso é uma situação que o torcedor está muito preocupado. E você e o próprio Ramon Dias também já falaram sobre isso, mas eu entendo que quem contrata não é a comissão técnica. Mas existe algum tipo de promessa de reforços? A gente sabe que saiu um nome hoje do Cleito, jogador do futebol português. Antes já tinha surgido o nome do André Silva. Então fica claro que o Vasco está buscando um centroavante. Existe alguma promessa por parte da diretoria de que ao menos algum reforço possa chegar? E aí passando também, porque o torcedor gostaria muito, ele quer muito saber se vai ter ou não, e eu queria saber se existe essa promessa para vocês. Obrigado. Nós hasta el 7, que el fin de janeiro vamos a estar esperando. Acá todo el mundo sabe lo que precisamos, no. Suena reiterativo y no gosto de hablar siempre la misma cosa. Porque tengo 20, ¿cuántos son? 27 soldados ahí que están dando la vida por Vasco. Entonces no puedo estar hablando preciso esto, preciso. Todo el mundo ya falé lo que tenía que hablar, pero por respeto a mi grupo, que viene sufriendo mucho hace 7 meses, hasta el 7 esperamos. Mas ya de ese tema no voy a contestar más. Perdón, pero... Saludos. Sistema de reconhecimento facial em São Januário, algumas inconsistências, mas vamos lá. Vamos ver aqui o pessoal entrando. Vamos ver o pessoal entrando aqui. Aqui, Milene. Legal, deixa eu só pegar essa imagem aqui. Fala, amigão, qual foi a experiência aí do reconhecimento facial? Caído porque eu já sofri muito. Tomara que continue assim, porque o primeiro teste foi horrível.
O segundo está aprovado.